Muito bem. Então, estamos aqui com a Helene Abiassi para falarmos sobre os cristais de Maria, porque muitas pessoas nos procuram e perguntam, né, o que que são os cristais, como são, né, como é esse processo do despertar. E aí, então, pessoal, a ideia é que a Helene traga para vocês todas essas informações para vocês aprenderem, entenderem o que que é e como esses cristais tão incríveis que têm essa frequência tão maravilhosa de querida Mãe Maria. Então, Helene, por favor, conte para todo mundo o que são, né, os cristais de Maria. Muito obrigada, Dani, para permitir essa conversa e essa apresentação de uma coisa que eu sou muito fã, não é? Sou suspeito, que são os cristais. Os cristais entraram na minha vida muito cedo. Quando eu comecei a fazer atendimentos, eu já notava que, tendo um cristal na mão, eu já notava uma diferença, uma capacidade maior de me concentrar, de ficar, de não desfocar, né? E depois, durante muitos anos, eu trabalhei com, antes da terapia multidimensional se chamar dessa forma, nos meus atendimentos, eu mexia, eu ia de um lado para o outro e fazia a limpeza da pessoa com um bastão. Na ponta desse bastão havia um cristal. E só depois, quando eu parei, que eu descobri que esse cristal, que esse bastão, se chamava um bastão Atlante. Pronto. Então, de facto, os cristais estão comigo já há muito tempo. E à volta do ano 2000, eu cheguei a Portugal, no século passado. E no ano 2000, mais ou menos, era o início dos euros. O meu sonho era ter cristais grandes um dia. Ter um dia, porque, pronto, o meu nível econômico nunca me permitia, só me permitia cristais mais pequenos, né, que eram acessíveis para mim, mas eu queria uns cristais bem grandes. E eu fui convidada em Portugal a ir num lugar que se chama as Minas de Panasqueira, é na Serra da Estrela, e são minas que eram, ainda são minas em funcionamento, que produzem tungsteno, sabe aquela metal que servia durante a Segunda Guerra Mundial para fazer as bombas, mas hoje serve para forrar as paredes, etc. Pronto. E essas minas ainda estão em exploração. E claro que nessas minerais existem cristais grandes, muitos cristais. E aí são mica, não é? São muitos pequenos cristais e principalmente os grandes quartos bonitos da região. Quando eu comprei, a minha sensibilidade forte não me permitia de ficar dentro da loja muito tempo. Eu olhava para as pessoas e não compreendia como é que elas conseguiam ficar tão perto, não é? Tão perto dos cristais. Mas pronto, eu entrava, saía, até que eu consegui comprar os meus cristais. E no caminho de regresso, nós passamos por Fátima. Na autoestrada, a descer, nós passamos por Fátima. E quando eu passei por Fátima, eu tive uma vontade irresistível. Parei lá, era o inverno, já era de noite e tinha duas caixas de cristal bem pesadas. E eu fui lá, levei uma caixa, trouxe perto de Mãe Maria na Capela das Aparições, coloquei debaixo do banco a caixa, voltei, fui buscar uma outra caixa, ninguém ia me roubar nada disso, não tinha como pensar em roubar essas coisas, né? E, e, e sentei-me lá e falei com Mãe Maria. E era a primeira vez que eu falava com Mãe Maria sobre os cristais. Portanto, ah, talvez seja 2000, 2001, essa primeira vez. E aí, quando eu falei com ela, eu pedi para ela consagrar os cristais. Por quê?
Eu pensava que eles saíam da terra, que eles eram em defesa. Eu queria que eles tivessem uma proteção crística. Não sabia como expressar, mas então a minha ideia era consagrá-lo. Eu falei do coração a coração com a Mãe Maria. E quando são momentos assim, eu consigo ouvir o que a Mãe Maria diz. E ela diz: eu vou consagrá-los, mas eu vou também fazer outra coisa. Tudo bem. Eu vou despertá-los. Aí eu fiquei, despertar. Não entendia bem, mas para mim estava perfeito. Ela me explicou que dentro do cristal existe um pequeno espírito. E esse pequeno espírito, ele é adormecido dentro do cristal. A natureza é feita dessa forma. Ele tem capacidade mesmo que a dormir. E quando a Mãe Maria desperta os cristais, ela devolve-lhe a liberdade na dimensão dele de poder entrar e sair nessa estrutura cristalina a qual ele faz parte, certo? E então eu fiquei assim, sem ter nem pergunta para fazer, porque no fundo é tão mágico e tão desconhecido que eu fiquei de boca aberta. Acho que é a melhor expressão, de boca aberta. E aí ela trabalhou e ela me pediu, durante o trabalho, que eu ficasse focado no coração. Ficasse sentado, focado no coração, e os cristais estavam debaixo de mim, no banco de madeira, lá embaixo, no fundo de mim. Eu concentrei-me no coração e eu senti uma energia tão forte, tão desorganizada e tão forte ao mesmo tempo, que era muito difícil para mim ficar concentrada. Então, eu saía sempre do coração, não conseguia ficar no coração. E ela disse: volta a concentrar, e volta a concentrar, volta a concentrar. Enfim, muitas vezes. Eu pensei em desistir, porque eu não senti que uma coisa estava a ser levada ao fim. Só senti uma desorganização de energia. E há um momento, a sensação, eu posso comparar com os cavalos selvagens, muitos cavalos selvagens a correr de todo lado, assim, bem. Como a gente pode imaginar, muita potência e uma grande desorganização, certo? Uhum. E quando terminou, no fundo não sabia que terminou, mas eu comecei a sentir uma sensação diferente, que era a mesma potência, mas alinhada, organizada, a correr com a mesma força, talvez mais forte ainda por organizada, estruturada, ritmada, mesmo assim uma diferença enorme, absurda. E ela diz: já está. Eu, mesmo que ela não dissesse, já tinha sentido uma diferença ao nível da sensação que me provocava estar em contato com os cristais. Trouxe os cristais todos de volta e quis ter os cristais tudo no meu quarto, porque eu achei que no meu quarto é que eles estavam lá. Entrei as duas caixas no meu quarto, fui tomar banho, entrei na cama, comecei a pensar, a adormecer. E o que é que aconteceu? Bum, meus olhos abriram mais. Eu estava mais desperto que de manhã. Eu pensei alguma coisa curiosa. Estou cansado, já fiz a estrada, já fiz mil coisas e não estou a conseguir nem pensar em dormir. Só quero é me levantar e lavar isso, fazer aquilo. Muita energia. Eu assim entendi logo. Isso é dos cristais. Onde é que eu vou pôr esses cristais? Eles não podem ficar no meu quarto. Aí tentei pôr-los na sala. Não dava igual, era tudo igual.
Então tinha uma varanda e coloquei os cristais tudo lá fora, na varanda. Aí, quando eu fechei a porta, senti uma diferença. Senti que a energia não entrava. Podia entrar um pouco, mas não entrava. E aí foi dormir completamente. Levei algumas 3 semanas a reintroduzir os cristais dentro da minha casa, porque a potência era tanto. E eu acho que não é a potência do cristal, era mais a minha sensibilidade que não aguentava com tanta energia, não é? Tanto o cristal, ele é potente, mas assim, a sensibilidade fazia que não combinava. Depois, mais tarde, recebi a iniciação da abertura do chakra do coração e as coisas começaram a mudar, porque o que era potente demais atravessava o chakra do coração e já não me afetava a mim. Portanto, fiquei mais tranquilo. Eu vim ao Brasil em 2004, a primeira vez que eu fui ao Brasil. 2006, a segunda vez. E aí comprei muitos cristais que mandei importar. E com essa importação, recebi um barril de 300 quilos de cristais. Agora, não podia levar 300 quilos de cristal em Fátima, não podia, era impossível, né? E o que eu fiz? Olha, pedi à Mãe Maria de, se puder, vir até o lugar onde eu estava e fazer o mesmo trabalho de despertar e de consagrar os cristais. Esses cristais foram despertos, foram consagrados, e depois eu passei em todos os lugares onde eu trabalhava e já tinha feito uma tabela de preço, né, para os cristais. E as pessoas, eu abria a mala do carro e vinham as pessoas, mas os cristais se atiravam às pessoas, se atiravam literalmente às pessoas. E até hoje eu vou em algum centro onde eu trabalho ainda, eu reconheço os cristais. E essa foi 2006. Portanto, ainda são muitos anos, mas os cristais têm uma identidade, têm uma característica, têm alguma coisa. E pronto, lá passou essa, eu acho que em 3 meses, foram todos ter com o seu dono, porque já deviam ter alguma coisa marcada. As pessoas que compravam os grandes pagavam em 10 vezes, 20 vezes, o ritmo que queriam, porque elas queriam tanto a peça que a peça queria mesmo as ter com eles. Recentemente, pronto, isso é tudo a origem dos cristais com que eu trabalho, do ritmo, não é de um dia para o outro, não é uma coisa que nos surpreendeu ontem, sabes? Fomos aos Açores e nos Açores nós estamos em contacto com o bem-amado Arcanjo Miguel. E o Arcanjo Miguel, quando nós fazemos a preparação da viagem aos Açores, ele nos pede algumas coisas bem definidas. E lá ele pediu para que sejam trazidas do Brasil cristais. A descrição eram pequenitos, ametista ou branco, pronto, eram essas que ele queria para esse evento. E que depois, quando os cristais chegavam, que eu fosse com a Dani, a Fátima, ver Mãe Maria e pedir a ela fazer um trabalho específico com essas peças que iam ser oferecidas e depois as outras vendidas às pessoas que participaram na viagem dos Açores e o vendido a todos que desejavam desses cristais. E aí Mãe Maria começou a trabalhar de uma forma mais intensa. Lá tinham passado, então era 2003, né? Não, 23 ou 20, sim, 23. 23, ano passado. 23, 2023, né? Então, desde lá tinham passado muitos anos, desde 2006, a primeira vez que fizemos esse novo trabalho com os cristais. Ela pedia, ela disse: eu vou despertá-los, vou consagrá-los na energia crística
E já agora estamos na nova Basílica de Fátima e os cristais vão ver as suas potências elevadas à sexta dimensão. Esse lugar é um lugar forte, alto, que tem a sexta dimensão como frequência, né? Essa basílica, certo? Aí eu a esperei. Mas eu pensava que ia ser bastante rápido, como tinha sido das outras vezes. E não foi nada rápido. A gente estava à frente da imagem de pedra dela, magnífica, e ficámos. Até que há um momento eu disse às amigas que estavam conosco, com a Dani, vocês podem tirar foto e ir dar uma volta, porque eu acho que eu vou demorar mais. Demorei o tempo que foi necessário, elas já esperaram por mim, hoje a gente se juntou de novo e levamos essas peças nos Açores. Portanto, esses cristais de Maria, a partir de agora, começam a ter o nome de cristais de Maria. Por quê? Quando eu comecei a vendê-los, as pessoas me disseram: eu quero desses cristais, sabes, de Mãe Maria, de Maria, de Maria. E ficou de Maria. Ficou cristais de Maria. Portanto, podiam ter outro nome, mas eu acho que fica-lhe bem ser cristais de Maria. Esse ano, 2024, que estamos ainda, o mesmo pedido do Arcanjo Miguel de trazer os cristais do Brasil e Dani trouxe cristais do Brasil. E aí, quando nós chegamos em Fátima, porque para nós acreditamos que é sempre igual, a gente repite, 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 mas na vida não é sempre igual. A vida muda, a vida muda muito. Ela disse: não, não é aqui que a gente vai despertar. É na Senhora da Ortiga. Já tínhamos ido na Senhora da Ortiga, a gente já conhecia, voltamos lá. E os cristais da Senhora da Ortiga, que foram despertos lá, vibram também na sexta dimensão, também são consagrados na energia crística, também ficam livres de entrar e sair dessa conchinha, né? E ele tem uma coisa a mais. Eles têm como missão ajudar as pessoas a resgatar o seu karma, curar o seu karma, certo? Por que é isso? Porque lá na Senhora da Ortiga é uma capela que tem essa propriedade de, em termo católico clássico, é de limpar os pecados. Nós podemos dizer, na nossa maneira de falar, resgatar o nosso karma, não é? Limpar o nosso karma. E esse lugar é específico em Portugal, é igual como Santiago de Compostela, é específico para essa frequência. Portanto, todos os cristais foram, a partir dessa data, trabalhar por Mãe Maria, sempre através de mim, nessa frequência e nessa propriedade e nesse propósito. Eu acho que eu apresentei uma história mais ou menos completa, porque há muito mais coisas, claro, mas está tudo bem assim. Sobre os cristais de Maria. Sim, e são lindos, né? Eu me lembro o ano passado, quando você falou, Dani, o Arcanjo Miguel pediu cristais do Brasil. E aí eu falei, claro, com muito prazer. Mestre Miguel pediu, a gente vai fazer. Missão dada, a gente vai cumprir a missão com muita honra. Pois é. E aí eu fui com aqueles cristais na mala, né? Tipo, passando invisível lá naquela alfândega, porque eu falei, né? Eu tenho um tanto de cristal na bolsa, será que eles vão pensar o quê, né? Mas enfim, passei invisível. E foi lindo o processo, né, de te acompanhar, do meu ponto de vista, nessa experiência deles sendo despertos lá em Fátima, a energia deles. E aí, quando a gente vem ao Brasil, né, eu tinha muitos cristais aqui que eu te dei, lembra? Foram tantos acontecimentos que foram assim, né, as coisas foram acontecendo. E aí eu me Isso. lembro que te dei uma caixa de cristais que eu tinha aqui, né?
E aí você foi separando os cristais, botou na mesa que tu ia começar uns atendimentos lá na Aroma, né? E aí você fez lá o despertar deles também. E aí você disse, eu não falei nada, e as pessoas que eu vim atender falavam, eu quero aquele cristal. Ah, eu quero esse cristal tá me chamando. E aí você ia contando, né? Não, são os cristais que eu despertei na frequência da Mãe Maria. Aí todo mundo começou a trazer os relatos, né? De usar os cristais e o quanto aquilo estava elas estavam recebendo essas frequências, né? E aí aquilo foi expandindo e todo mundo, cristais de Maria, cristais de Maria, cristais de Maria. Foi muito bonito, né? E aí Às vezes vinham e pegavam assim, é, as mãos todo, cheias, começou, e caía das mãos, assim, era mesmo impressionante, assim. sim. E eu Porque a lembro energia chamava mesmo, como? a energia chamava, a energia é que atraía as pessoas, né? Há 2 segundos antes não tinham ideia que iam encontrar cristais, mas os cristais estavam tão com tanta vontade de ir com as pessoas. Eu acho que é a vontade dos cristais que perturbou toda a gente. Sim, nos cursos, né? A gente punha os cristais lá e não falava nada. As pessoas iam chegando para os cursos e iam falando: que é isso? Olha os cristais, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Aí, aqui, eu tenho esse aqui, foi o primeiro, né? Lá do. É, Esse foi o era primeiro do biterminal, muito lado. bonita, assim, Isso, a lindo. da primeira série, E aí, esse aqui foi o desse ano, que é uma ponta de esse ametista ano, linda também. violeta. É, muito bonito. Então, e depois os relatos, né, das pessoas, eu estou usando o cristal para fazer a multidimensional e estou sentindo uma diferença. Eu trouxe o cristal, senti de colocar no coração e me trouxe também algumas limpezas. Então foi muito lindo mesmo. É, muitos relatos. A criança desatando a chorar, só toca o cristal, as lágrimas grossas que caem dos olhos. Era uma história muito bonita, não é? Que uma mamã veio com as filhas, quando ela veio se despedir, a criança pegou um cristal que estavam em cima da mesa à frente de mim e nem uma palavra, mas assim, dum, dum, lágrimas grossas a rolar. Eu disse: vai ver a tua mãe, fica um pouco com a tua mãe. Então a criança foi lá. E depois eu perguntei o que é que tinha acontecido. A criança, o avô tinha falecido e a criança nunca tinha chorado naquele momento. E quando encontrou o cristal, ela disse a mim, ela disse: eu me lembrei do meu avô. E as lágrimas caíram, que não tinham caído quando era o momento, né? E muitas histórias que as pessoas contam que são lindíssimas, são únicas mesmo, uma experiência incrível, passando de experiência de cura mesmo, de todo tipo de cura, não é só cura física, cura também, essa criança curou alguma coisa boa, né? Fantástica, sim. Muito lindo. E aí, perguntas que a gente recebe, né, aqui. Somente os cristais de quartzo, né? Somente os quartzos são cristais de Maria? Então, em aroma de flora, eu despertei os quartos. Mas o que que aconteceu? Quando eu despertei os quartos, que eram para serem os cristais de Maria, todos os outros cristais à volta foram tratados da mesma forma, porque todos queriam ter essa conexão com a Mãe Maria. Na verdade, é a Mãe Maria que despertou-os todos. E temos muita qualidade de cristais diferentes, que são às vezes, já não sei os nomes, o que é que a gente tem, Daniela? Temos clara ametista, temos purpurinas, temos. hum, Tem vários tipos é, diferentes, porque tem vários, tem os ovinhos, tem vários tipos além das pontas, então tem vários tipos, e todos eles foram despertos por Mãe Maria, né? exatamente. No momento em que foi feito o despertar, Mãe Maria despertou-os todos.
E depois a Dani comprou nos Estados Unidos, quando fomos a Monte Shasta, uma série de cristais que também foram despertos por ti, que foram outras frequências, né? Que são os cristais que tu trouxeste de Monte Shasta. Alguns, não foi? Sim, o que aconteceu nessa parte, na verdade, foi que, né, esse cristal do ano passado, aí nós estivemos lá no Peru, lembra? E aí lá no É, Peru também tivemos um cristal. E é. aí esse ano tivemos o cristal lá dos Açores. E aí eu estive lá no Monte Shasta, e aí eu entrei em contato com os lemurianos, e aí eu senti que era uma frequência que vinha agregando a frequência de Maria, que é uma coisa diferente, que tem toda a energia de Mãe Maria, mas além desse, eles receberam essa frequência dos lemurianos, que é uma frequência de integração. Pronto. E aí tem essas cristais fantásticos também que Isso. estão à Mas vossa espera. eles receberam, foram despertos por Mãe Maria e também receberam essa frequência dos lemurianos. E Então, tu tem, né, o que as pessoas sentem, o que está acontecendo hoje, né, para quem quiser, o que que acontece? Lá na Aroma nós temos todos eles lá, e aí quando a pessoa quer, vai fazer uma chamada de vídeo no celular lá, e a Silvia vai passar assim o telefone, e você vai escolher, ou ele vai te escolher, na verdade, né, o cristal vai te escolher. Então está sendo lindo, assim, muitas pessoas presenteando com os cristais, e aí estão vindo os relatos também. Então pronto. tá lindo isso que está acontecendo mesmo. Tem uma grande diversidade de peças. Temos em Portugal também esse sistema no site. Eles têm um número, uma identidade, e quando você encomenda, se conseguir, pode facilmente identificar o teu. Então, é o C11, é o C3, é o B4, é assim. Eles têm assim uma pequena identidade e dá perfeitamente, a foto são bonitas e dá para escolher e dizer quando se encomenda através do site, explicar qual é o cristal que deseja, qual é o cristal que vai ser. Sim. Há sempre essa possibilidade de também fazer uma chamada, mas normalmente nós conseguimos organizar de forma a ser acessível através das fotos, das imagens. E depois eu vou de terra em terra, quando eu dou o workshop, esse fim de semana foi em Aveiro, levei um grupo de cristais, acho que voltaram 5 ou 6 cristais que ainda estão na minha casa, que não estão lá no espaço de venda, mas que são bonitos e que estão à espera dos seus donos. Não é E isso? todo mundo que entra em contato com o cristal recebe, né, Helene, essa frequência. É engraçado, porque eu acho que cada pessoa pode tocar o cristal sem o danificar. Por exemplo, eu tenho um cristal. A pessoa vem e diz: Oh, que cristal tão bonito! Porque é isso que está acontecendo, porque o cristal atrai a outra pessoa. Então, ela vai tocar esse, imagino que esse seja um quartzozinho aqui pendurado. E eu penso assim: Ah, não pode tocar. Pode, não vai lhe fazer mal. É como um festinha no gatinho. O gatinho sabe processar as energias, o cristal também. Esses cristais de Maria não precisam de ser lavados, nem pôr o sol, nem energizar. Eles sabem se limpar sozinha. Eles não conseguem ficar contaminados porque foram energizados por Mãe Maria, consagrado na energia crística. Portanto, tem uma série de vantagens ao nível do tocar, do entrar em contacto com o cristal. E isso é maravilhoso. Depois, as pessoas relatam: eu coloquei o meu cristal num copo d'água. Eu fiz uma intenção. Eu pedi. Isso é uma coisa que pode-se fazer com todos os cristais. Mas se reagem muito mais, porque eles são despertos. Então eu pedi: oh, por favor, ajude-me nessa minha dor de cabeça. Eu gostava de me sentir bem. Tá? E beba água.
a água em si já é inteligente. Ela recebe a frequência. O cristal emite e a água vai repetindo aquela frequência. A pessoa bebe o seu copinho. Há uma que nos contou que quase que engoliu o cristal. Esse fim de semana a gente riu com isso. E acaba que rapidamente ela ficou aliviada da dor de cabeça. Foi super imediato. Outros relatos, outras coisas. Há coisas de longo prazo que não são tão rápidos, mas que são extremamente interessantes. Então, olha, diversidade, criatividade, tudo isso que estamos a vos convidar, não é? A vivenciar através dos cristais de Maria. Sim, eu também tive uma época que colocava numa vasilha o cristal com a água e colocava no sol, lembra? E Hum, aí ficava bebendo a água, tomava banho da água, botava, mas borrifava água na casa. viva, é. E eleva a frequência da casa, eleva rapidamente a nossa frequência também. É muito bom. Sim. Sim. Muito bem. E aí, tem pessoas também que nos perguntam, como que elas podem também despertar, ou se só você faz isso, ou se qualquer pessoa pode aprender. Fala um pouquinho também para quem quiser se aprofundar nesse mundo dos cristais com você, como é que funciona? Como muitas pessoas me perguntaram, que foi assim um assunto muito importante, eu abri um curso, né, há muitos anos, que ensina a despertar os cristais. E através das energias do curso, vocês vão aprender, vão receber cura, ligado aos cristais. Nós temos dentro do corpo também cristais. E esses cristais têm a propriedade, como os outros cristais, de memorizar uma informação e repeti-la. A, a especialidade dos cristais é isso. Então, através do curso, vocês vão aprender, vão limpar, vão ser limpos e vão aprender a despertar os cristais com a ajuda de Mãe Maria. E eu acho que é fantástico aprender isso porque te dá uma grande liberdade. Agora, hum, vamos devagar, vamos aprendendo, porque tudo que a gente aprende tem que ser bem equilibrado, balanceado, não é? Que as coisas não são para ser brutais, né? Mas existe Mas a essa gente ensina. possibilidade. Isso. Então, de vez em quando, esse curso aparece online, mas quando eu vou ao Brasil, vamos fazer esse curso. E a última vez que fomos, eu acho que se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer o mesmo esse ano. Vamos à cidade de Ametista. E na cidade de Ametista, então vamos lá fazer o nosso cursinho e vivenciar um contacto mais intenso, porque é uma cidade de exploração da ametista que tem uma vibração, mas assim, uma coisa da mais linda que eu vi. Sim. Então, tentamos fazer esse curso em Ametista, às vezes fazemos em outras cidades, mas ao menos esse ano em Ametista, se Deus quiser, a gente deve conseguir fazer. Sim, foi muito incrível. E lá também descobrimos que os mineiros, né, os extratores dos cristais, os homens, eles também são devotos de Mãe Maria, né? É fantástico. Isso foi um choque para mim, um choque. E eu comprei essas pequenas Maria que tem aqui. Eu posso mostrar aqui, tem uma. Um, Só para contextualizar, né? Nós tivemos só para lá e contextualizar, aí está a vendo? gente Isso é uma ametista que a gente trouxe de Ametista, da cidade da Ametista, e Nossa Senhora está aqui dentro. A Nossa Senhora. E aí nós estivemos lá e fomos visitar as minas, né? Conhecer, e lá eles fazem uma simulação de como é o processo dos mineiros que estão lá fazendo a extração dos cristais. E aí, num determinado momento, eles apagam a luz, né? Que eles chamam é o escuro da mina, né? É o escutamina.
porque eles contam que antigamente, quando eram lamparinas, né, e hoje na energia elétrica, quando se por algum motivo acabar a luz, não tiver mais nada de claridade, eles devem ficar quietos ali onde eles estão, porque alguém vai vir para tentar buscá-los quando a luz voltar ou antes, né? Mas que eles não devem ficar tentando achar a saída, porque estão no escuro e podem se perder mais ainda. Mas e aí eles ficam lá quietinhos, deitados lá, e que naquele breu, naquela escuridão toda, eles começavam a ter visões, e E visões de Nossa normalmente Senhora, né? essa é que era a visão que ele tinha, era Exato. a visão de Mãe Maria. Ela aparece, ela tem aparecido a quase todos os mineiros, mineradores, né? Os garimpeiros que trabalham lá. No escuro total, Mãe Maria aparece e fala com eles. E fala muitas vezes dizendo, aqui, se tu cavar nessa direção, tu vais encontrar umas peças. E quase tudo dizem a mesma coisa. Encontraram peça onde Mãe Maria tinha indicado. Então, mais uma vez, nós confirmamos os cristais de Maria através dessa. Essa é uma pequena geoda de ametista que nos foi aberta para o senhor de uma mina, não é? Que nos ofereceu, e a gente comprou ela para trazer como lembrança. E eu pensei, olha, exatamente o tamanho eu vou colocar essas pequenas Nossa Senhora que eles têm nos carros, que eles têm de todo lado, porque são devotos da, da Senhora Aparecida, Mãe Maria, não é? Aqui, vou mostrar aqui para que vocês possam sentir, né? Alguns cristais de Maria, que são os que voltaram de Aveiro, são muito poucos, mas pronto, estão aqui. E algumas peças ametista que tivemos aqui bem bonitas, que também são todos do Brasil, que estão por agora perto de nós, mas sobra um pouco porque em Aveiro toda a gente desejou levar, experienciar as vivências com os cristais de Maria. Mas em Ametista é extraordinário. A própria cidade, os relatos, e o poder circular nas minas, nos túneis, né? Fantástico. É uma experiência incrível mesmo. Muito bom. Então, eu vou deixar os links aqui, né? Tanto para quem quiser aqui no Brasil quanto em Portugal. E aí, Helene, muito, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade aqui de trazer para a gente todas essas informações. Obrigado por me convidar também, porque é um prazer poder ajudar para ti a fazer essa divulgação dos nossos amigos que querem muito viajar pelo mundo, que querem muito estar na casa das pessoas, que querem muito estar perto das pessoas, no sutiã das pessoas, querem tudo. Isso mesmo, e eles carregando essa frequência da sexta dimensão é uma forma de cada um de nós estar encontrando em contato com essas frequências, que a gente sabe que agora, mais do que nunca, a gente precisa mesmo, né? Ir trabalhando as nossas frequências da quinta e da sexta dimensão. Muito bem, então muito obrigada. Obrigada a todos para nos ter ouvido. Namastê. Namastê.